Fala, minha diretoria, beleza? Tudo bem, Xandão? Vamos bater um papinho sobre Cemitério dos Vivos, né? Obra do nosso querido Lima Barreto, né? Uma obra importante aí, né? Sempre bacana visitar Lima Barreto. E esse livro ele traz para nós aí a temática da loucura, do alcoolismo, né? Ele próprio passou por problemas relacionados ao alcoolismo, tendo sido internado em 2 vezes por conta disso, lá nos anos 19 e 20, né? Do século XX. Então esse camarada também passou por alguns perrengues em relação à sua vida pessoal, né? O fato de ser mulato, o fato de não ter continuado seus estudos, então sofreu um monte de preconceito, né? Então isso vai acabar acarretando aí um Lima Barreto extremamente crítico em relação à sociedade do seu tempo. E, e aí, durante o período em que ficou internado, ele acabou escrevendo lá, fazendo aquilo que nós chamamos de manuscritos, né, do Diário do Hospício, onde ele relata as situações que ele vivenciou lá dentro da casa de internação, a casa de alienados. Essa palavra alienados é bem legal, a gente vai falar dela daqui a pouco. E, e era um cara que era alcoólico, né, um doente, né, um cara que tinha um problema de alcoolismo e que acabava sendo levado para dentro de um sanatório, né, onde lá haviam pessoas com neuropatologias, com problemas relacionados a doenças mentais e tal, psíquicas, e ele acabou não entendendo muito bem como isso funcionava, né? Ele até brinca de fazer um paralelo com o alienista do Machado de Assis, né? E por isso ele vai falar de Machado de Assis, vai falar de Foucault, vai falar de um monte de cara que trabalhou essa questão da loucura ali dentro, até aqui embaixo, ali, Pinel, Foucault, Dostoiévski, Cervantes, tal, um monte de cara que falou sobre essa temática da loucura na literatura e também estudiosos dela, né? E ele acaba não entendendo muito bem, por que eu estou fazendo aqui, né? Passou o porre, vamos dizer assim, ele acabava acordando dentro de uma instituição de tratamento psiquiátrico, né? E ele não entendia muito bem a lógica disso, né? Então ele comenta sobre a situação de estar sóbrio no lugar onde as pessoas carecem de cuidados, né? Então ele não entendia muito bem esse processo. E isso vai sendo registrado no Diário do Hospício. Daí, do Diário do Hospício, surge o Cemitério dos Vivos, né? Que daí o Cemitério dos Vivos é uma versão em romance, é uma história, uma narrativa contada pelo Mascarenhas, da sua vida, né? Do chegar ao Rio de Janeiro, de conhecer a Efigênia, de conhecer a família dela, de ficar na pousada que ela tinha, dela ter proposto casamento para ele, dos dois terem casado, ainda que ele tenha, né, torcido o nariz para isso, não tenha ficado muito confortável com essa situação. Aí vem o nascimento do filho, daí vem a doença dela, aí ela acaba falecendo, o filho dele tinha, palavras do livro, um mau feitio da cabeça, o menino não era muito normal aos olhos da época, e ele também não era um bom pai, né? A condição financeira também estava ruim, o cenário pós-monarquia, início da república, também era uma época conturbada. Estamos no Rio de Janeiro e num Brasil dos anos 20, está chegando um monte de gente de um monte de lugares, revoltas populares, então todo aquele contexto histórico também está correlacionada à figura do Mascarenhas e, obviamente, do próprio Lima Barreto. E ele vai acabar caindo na bebida, o Mascarenhas, né? Ele trabalhava num jornal, mas não conseguia desenvolver, a vida dele não estava muito bacana, ele estava escrevendo um romance lá, uma história de uma guria, e a coisa era meio que inconclusa, uma coisa que ele não tinha terminado, até a própria Efigênia tinha pedido para ele terminar a história, daí ele fala sobre esse processo criativo, ó a metalinguagem aí, ó. Ele fala sobre o processo criativo dele construir essa história, e que nessa história talvez não fosse o melhor romance dele, mas ele podia aprender desse para fazer outras coisas mais legais. Então o processo de criação do escritor, né, que é uma característica que está lá em Machado de Assis também, e que vai se estender durante o modernismo e tal. Então é toda uma dinâmica de uma narrativa que vai falar para nós aí sobre esse cara, né, que vai ser internado, e em sendo internado ele vai ver lá dentro a distinção entre ricos e pobres, ele vai ver que há pessoas com tratamento diferenciado, o pessoal do barracão, ele vai dizer que as pessoas ricas ficavam em quartos
isolados do resto do pessoal, mas que demoravam mais para sair, e as pessoas que ficavam nas alas mais populares, mais pobres, acabavam saindo mais rápido, porque talvez trabalhassem, ocupassem a cabeça com outras coisas, e acabavam saindo, ao passo que as pessoas mais ricas acabam por ficar por mais tempo. Talvez não se sabe por que pagavam, talvez por isso ficavam mais tempo, então mantinha o negócio aberto. Então, sabe, é todo um jogo de percepções do Mascarenhas que remete muito à própria percepção crítica do Lima Barreto, né, que escreveu aí sobre Clara dos Anjos, que escreveu sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que era o nosso Dom Quixote, né, vamos brincar de compará-lo, e essa loucura, né, toda essa temática da loucura. E até eu coloco aqui, né, a questão da redação, né, sistema manicomial brasileiro, como funcionava, o sistema prisional, dá para fazer uma comparação, né, de às vezes terem pessoas, haverem pessoas presas que de repente não precisariam estar lá, pessoas que estão num centro de tratamento que não precisariam estar lá. Então ele faz toda uma reflexão sobre isso, assim. Então é uma temática interessante para a gente perceber, né, nesse Lima Barreto e através do personagem Mascarenhas, lembrando, é um romance, é gênero narrativo, é um narrador em primeira pessoa que conta a sua história, né? Então é um cara que pretendia ser escritor, mas que a vida foi apresentando outras situações, né? E gradativamente aquele filho que ele meio que rejeitava, né? Porque cuidar de filho é coisa de mulher, né? Ele meio que deixa isso claro no texto. Ele acaba se afeiçoando mais pelo menino, então a coisa vai pegando uma dinâmica um pouquinho diferente e a vida vai meio que se ajustando. Aí é que vem a sacada. O livro termina sem a gente ter essa continuidade. O livro ele aborda 2 anos da vida dele, mais ou menos, e a internação, pré-alcoolismo e a internação e acaba por ali, sabe? A gente não segue a história, a gente não segue a narrativa. É como se fosse uma obra incompleta do Mascarenhas. Da mesma forma que a obra do Lima Barreto também fica, em tese, incompleta, porque ele vai vir a falecer ali por volta de 1920, né? E a história do diário, ele registrou dois momentos que ele ficou internado lá dentro. Então o Diário do Hospício tem muito isso, né? Acabou, né, a internação, vida que segue e foi para frente. E o Cemitério dos Vivos brinca um pouquinho com isso. E eu achei legal a analogia que ele fez, né? Porque o Cemitério dos Vivos é um monte de gente viva caminhando para lá e para cá, numa casa de alienados, de novo, vou falar dessa palavra, que ficam para lá e para cá sem saber o que estão fazendo. Então a ideia do Cemitério dos Vivos parece The Walking Dead, assim, sabe? Aquele monte de pessoas meio que zumbizando dentro da casa de internação. E alienados é um termo que ele se usava na época. Se você vai na Netflix, tem uma série lá chamada The Alienist, que é um médico alienista, é um médico que trata pessoas que não têm condições de sozinhas, né, de sair dos problemas que estão vivendo, que não tem uma noção plena do que estão vivendo, que não tem uma noção plena das circunstâncias em que estão inseridas. E por isso que ele, agora justificando aquilo que talvez o Lima Barreto num primeiro momento não entendesse. A pessoa alcoolizada, ela não está 100%, né, no seu juízo normal. Então por isso que talvez, aspas, justificasse a internação. Porque ela estava alienada da sua realidade, alienada de si e da sua realidade. E aí é Foucault, né? Foucault fala sobre isso. O Simão Bacamarte, no Alienista lá do Machado, ele também era um médico alienista. E ele começa a entender que vamos tirar de circulação as pessoas, aspas, doidas de pedra, né? Daqui a pouco vamos tirar as pessoas que são não tão normais, daqui a pouco solta todo mundo, prende as pessoas que são normais, que no mundo caótico uma pessoa muito normal não é lógico, não é racional, então essa pessoa deve ter algum desajuste, e daí no final o alienista, o Simão Bacamarte, se prende na Casa Verde porque ele era, aspas, a única pessoa certa, correta naquele universo. E aí a dinâmica vai pegar em cima disso, né? Dessa reflexão. E aqui no comecinho já diz, um dos horrores de qualquer reclusão é nunca se poder estar só, porque sempre tem gente em torno, então a pessoa nunca para refletir sobre os seus problemas e pensar sobre os seus problemas.
Então o livro ele pega muito dessa maneira, assim, para a gente entender a loucura numa forma romanceada e a loucura promovida por essa alienação, né, por esse desajuste em relação às circunstâncias da própria existência, circunstâncias da própria vida. Tá? É um baita livro, bem legal, né, de ler, bem gostoso, linguagem de Lima Barreto, uma linguagem bem fluida, e ele pertence ao pré-modernismo, que é aquela fase que ainda a gente está preso a algumas estruturas do passado, uma tradição literária, por exemplo, aqui no caso a gente vai ter reflexos do naturalismo, reflexos do realismo, a crítica realista, o determinismo do naturalismo, né, a questão do meio influenciar as pessoas e tal. E é em cima dessa brincadeira que o Lima Barreto constrói essa história do Mascarenhas, tá bom? É um livro bem gostoso de ler, bem bacana e eu super recomendo esse Lima Barreto, eu recomendo para todo mundo conhecer o trabalho desse cara aí, tá bom? Um abraço, Xandão, daqui a pouquinho a gente fala sobre mais uma obra e vamos que vamos. Valeu!